Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu estou aqui então para gravar um vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre a semelhança de triângulos, tá? A gente já havia conversado sobre a semelhança de polígonos em geral, mas nos triângulos a gente tem alguns casos especiais, tá? Então, para a gente começar falando em específico aí dos triângulos, o que nós vimos? Que duas figuras geométricas planas, né, chamadas de polígonos, elas são semelhantes quando os ângulos internos, né, correspondentes são congruentes, ou seja, têm a mesma medida, e os lados formam proporções, né, formam ali uma proporção que a gente chega numa razão, né, que a gente chamava de razão de semelhança, certo? Mas nos triângulos, o que acontece? Se a gente seguir essa mesma ideia, ó, eu tenho dois triângulos, então eu já vi que os ângulos são iguais, e se eu montasse proporções, né, com os lados, ó. Então, o AB daqui com o AB de lá fica 4 por 1,6, o BC daqui com o BC de lá, 7,5 sobre 3, o AC daqui com o AC de lá, 5 meios, né? Ou seja, eu vou encontrar três razões idênticas e iguais aí a 5 meios. Por isso, a gente diz que eles são semelhantes. Isso a gente já sabia, tá? Mas o que muda, então, nos triângulos? Então, aqui diz uma coisa bem importante, diz assim, no entanto, no caso dos triângulos, não é preciso verificar essas duas condições. Ou seja, se a gente tiver os três ângulos iguais em cada triângulo, isso já basta para dizer que eles são figuras semelhantes, tá? Eu não preciso daí fazer essa verificação dos lados, se eu tiver os três ângulos, né? E comparar de uma figura para outra ter a mesma medida. Então, desse modo, podemos verificar se dois triângulos são semelhantes conhecendo apenas alguns de seus lados. Aí, com isso, a gente tem alguns casos, tá? O primeiro é assim, se você tiver dois ângulos de cada triângulo. Dois triângulos são semelhantes se dois ângulos internos correspondentes forem congruentes, ou seja, tiverem a mesma medida. Olha aqui nesses eu não tenho a medida dos lados, mas eu sei, 85, 85, 40, 40. Com isso já é o suficiente para eu concluir que eles são semelhantes, tá? Aí nós temos mais dois casos aqui. Aí eu tenho o segundo caso que a gente chama de lado, ângulo, lado. Então, diz assim, dois triângulos são semelhantes se dois lados correspondentes forem proporcionais e os ângulos formados entre eles forem congruentes. Eu tenho dois lados aqui também, ó. Entre esses lados eu tenho um ângulo de 90, tanto nesse triângulo como nesse. Então, por isso que eu digo que os ângulos são iguais, né? São os mesmos. E daí, a hora que eu monto proporção, por exemplo, 8 sobre 6 e 4 sobre 3, eu encontro a mesma razão, encontro 4 terços, né? Então, isso também já é o suficiente para eu conseguir concluir que é triângulo semelhante, tá? Que se trata de triângulo semelhante. Daí recai nesse caso do lado, ângulo, lado, certo? E ainda nós temos um terceiro caso, que é chamado de lado, lado, lado. Dois triângulos são semelhantes se os três lados correspondentes forem proporcionais. Agora é o caso de eu não ter ângulo, tá? Eu ter a medida só dos lados. Aí eu monto as proporções, ó. JK eu vou pegar 4,8 sobre 8, depois eu vou fazer 3 sobre 5 e depois 6 sobre 10. Em todos eles eu vou encontrar essa razão de 3/5, por isso que eu consigo concluir que são semelhantes, certo? Pessoal, esse símbolo aqui no meio, tá, que parece um tio que a gente usa na língua portuguesa, ele tem um significado de semelhança, tá? Então aqui eu tô dizendo que o triângulo JKL é semelhante ao triângulo J'K', certo? Só para vocês saberem o significado então desse símbolo, ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!